Gritos e sussurros fora da lei. Vocês não sabem essa? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais mórbido de toda a internet brasileira. Moribundo. Moribundo também pode ser. Era uma palavra melhor. Agora já foi. Eu sou o Thiago Santana, quem tá falando moribundo ali é o Luciano Chossar. Oi. O André Barcelos está de amarelo hoje. Oi. E o Vitor Viana está sendo Liv Ullmann hoje. Oi. Gostaram do meu oi, Liv? Foi sexy. Foi Sexy, sensual. sensual. Neste programa Sexy nós sem ser vamos... vulgar. Exatamente. Nós vamos conversar sobre o filme Gritos e Sussurros, do Ingmar Bergman, comemorando junto com algumas mostras que estão rolando pelo país e talvez fora desse país também, os 100 anos de nascimento do cineasta sueco Ingmar Bergman, um dos cineastas mais adorados e cultuados de toda a história do cinema. Sim, e talvez eles não saibam, mas eles também estão comemorando ou lamentando 11 anos de morte, porque Sim, é no sim. mesmo mês. Sim, ele morreu em julho de 2007 e nasceu em julho de 1918. Sim, quando... Nas cruzadas, né? Aquele filme Ele do- tava lá durante o sétimo selo. Sim, ele realmente filmou, ele tava. Já que a gente mencionou o sétimo selo, a gente já fez um programa sobre um filme do Bergman, que foi o sétimo selo, e agora a gente vai fazer sobre Gritos e Sussurros, que é um filme de 72. Calma, André. Não, calma aí. Volta. Fazer uma breve sinopse do filme. Acontece nessa casa de campo no começo do século XX. A Agnes, que é a personagem Da Harriet Anderson. da Harriet Anderson, ela tá de cama com uma doença que não fica clara no filme, mas provavelmente é câncer, perto de morrer, bastante terminal. Tá com as duas irmãs dela lá cuidando dela, a Maria e a Karin, e também a empregada, a Ana, cuidando dela. Você meio que acompanha um pouco os dias, o sofrimento, algumas crises que ela tem, de tosse, de asma, de falta de ar. Eventualmente, a história presente do filme é bastante curta, no fim das contas. Eventualmente ela morre, as irmãs têm Para um o certo funeral luto. também. Elas tentam... A Maria tenta um pouco se aproximar da Karin, que é uma pessoa mais fria. Elas começam a preparar funeral e tal. E tem um momento em que a Ana, a empregada, ouve um choro, vai até o quarto da Agnes e ela tá lá chorando, mas falando apesar de morta. Ela chama a Karin, ela chama a Maria e elas todas têm uma reação meio que aversa. A situação dela está morta, mas está falando. A Ana acaba ficando lá e consolando ela da morte final dela, parece. Passa algum tempo, ocorre o funeral, os maridos das irmãs aparecem lá, elas resolvem o que fazer com a Ana, que não é fazer muita coisa, não ajuda nada. E meio que fica a aproximação que houve entre a Maria e a Karin naquele luto, meio que se desfaz, porque a Maria é um pouco de lua, parece, e a Karin parece que encontrou uma fragilidade nela, mas que não é correspondida. E o filme acaba. Mas no inteirinho dessas histórias tem alguns flashbacks que contam momentos chaves da vida, tanto da Karin, da Maria e da Ana. Flashbacks que podem também ser sonhos, né? Podem, sim. Sei lá. A Maria, ela tem um caso com um médico, que é até um médico que vai examinar a Agnes. E o médico passa essa noite lá
na casa, eles têm um romance e tal. No dia seguinte, o marido dela chega lá, o marido dela tá agindo meio estranho e vai pra outra sala. Ela vai na outra sala e ele tá com uma espada enficada na barriga. Ele tentou se matar e tá pedindo ajuda. Ela fala, não. É um não muito seco pra alguém que tá morrendo. A Karin também tem esse flashback, que ela tá com o marido dela nessa casa. Eles têm um jantar extremamente frio, falam de banalidades. Normal, né? E ela fica repetindo algumas vezes, é tudo uma farsa, é tudo uma farsa. Durante o jantar ela quebrou um copo, mas ela guarda um caco. E na antessala do quarto dela, que parece ser, ela meio que mutila a própria vagina com esse caco de vidro. Vai até o quarto do marido, se deita na cama e ele olha pra ela e ela tá toda ensanguentada e ela meio que parece convidar ele ou não. Ela E se passa esfrega de sangue na sangue. boca, é uma coisa meio mórbida. E o flashback da Ana, fica claro que ela tinha uma O filha. da Agnes e o da Ana. Tem Ah, sim, tem um da Agnes também. Mas da Agnes é da infância dela. da infância né? dela, da relação dela com a mãe, que também é interpretada pela mesma atriz que interpreta a Maria, que é a Liv Ullmann, de como ela era distante e a Agnes era... A mãe era distante da Agnes, e a Agnes era uma pessoa meio fria, mas houve uma situação em que houve uma aproximação entre as duas e a partir dali elas ficaram mais próximas. O da Ana não é um flashback, é essa cena da revitalização da Agnes e do Também chamamento. Pode ser um sonho. Pode ser um- sim. Também não exatamente flashback. Mas é a mesma cena em que ela olha a foto da filha e reza e senta, porque tem uma cena só disso, não é? Não, mas isso é no presente do filme. É no presente do filme. Então, beleza. Enfim, é um filme muito pesado, é um filme que trata dessa situação pré-luto e de luto, e também dessa relação familiar entre as irmãs que estão numa situação limite de ter que cuidar dessa irmã moribunda. E cada uma delas tem uma personalidade extremamente diferente da outra. Começando, eu diria que é um filme pesado, de fato, mas eu não diria que é pela morte da Agnes. Eu não sinto muito pela morte da Agnes durante o filme, porque eu acho que o filme se concentra mais nas repressões e nos escondidos das irmãs e da família de modo geral, da Ana, da hipocrisia. É um pouco sobre esse jogo de forças que existe na família, que se revela no momento em que a Agnes está morrendo, né? Assim, então não diria que é um filme talvez sobre a morte. Enfim, a morte é um ponto de partida para uma outra coisa, né? Sim. Eu acho que o que pesa mais em relação à morte é o sofrimento da doença, mais do que a morte em si. Sim. A morte em si, ela tem vários. Cada uma das personagens vai se relacionar de um jeito, né? Tipo, pra Ana é uma coisa de afeição com a Agnes, né? Mas para as outras irmãs a coisa é muito mais, sei lá, não sei exatamente a palavra agora, mas é mais difícil, é uma relação não tão fácil assim. E acho que o que pesa nisso é o sofrimento da doença, mas a morte, mas não só isso, eu acho que o filme revela que quem tá próximo da Agnes durante a vida toda dela é a Ana, né? Sim. Enquanto as irmãs foram lá fazer a vigília porque ela tava morrendo, mas nunca tiveram uma relação tão boa com ela, assim, né? E nem entre elas, nem entre a Karin e a Maria. Assim, né? Sim, às vezes parece que a relação das irmãs com a Agnes é mais um protocolo, assim, né? Protocolo fazer social, ali o que é né? necessário, né? Uma representação necessária. Que é sintetizada nessa cena em que a Agnes morta parece se comunicar com elas, né? Sim. Porque chama a Karin e ela recusa chegar perto dela, chama a Maria chega perto e a Agnes tenta abraçar e beijar ela, mas ela foge. E no final fica a Ana ela lá. se aterroriza, dela, né? assim. A Maria. Mas eu acho que a coisa da relação com a morte, assim,
talvez seja não só no nível de que a Agnes está morrendo, mas sobre o que o filme talvez parece estar falando de um modo geral, assim, que a vida é de certo modo uma prisão, assim, também, né? Essas representações que a gente tem que fazer no jogo social, assim, né? E eu acho que isso fica um pouco explicitado na fala do padre que vai rezar, fazer a oração no velório da Agnes, que é pedindo para Agnes, para o espírito da Agnes, que se dirija até Deus, para nos libertar. E que ela consiga falar uma língua que Deus entenda, para que Deus olhe por nós que estamos aqui nessa vida miserável, sem sentido, e cheia isso, de dor, cheia de sofrimento. E acho que isso é uma coisa que tenho a impressão, pelo menos, eu revi outro filme do Bergman recentemente, que é o Luz de Inverno, e eu acho que é uma coisa que atravessa um pouco a filmografia do Bergman. Persona também é um pouco isso, assim, né? Da falta de sentido e, bom, quando tu já não consegue mais representar aquilo que a sociedade te pede, tu emudece e tal, né? Então, eu acho que isso, assim, essa presença da morte ali tá um pouco chamando a atenção para como a vida também não é algo tão bom, né? Quando a Maria fala... Não, mas quando a Agnes chama pela Maria e a Maria fala, não, você tem que pensar na minha filha, eu tô viva e tal, eu tenho um marido e uma filha, é que... De certo modo, elas querem continuar vivas, elas não aceitam se relacionar com a morte, mas a vida delas também é uma prisão ao mesmo tempo. E isso tá... Acho que o filme coloca isso até na locação dele, né? O fato de ser numa casa fechada, esse enclausuramento em que elas têm que estar ali se confrontando umas com as outras. Eu acho que isso faz mais sentido para Karin, a Ingrid Tully, que é uma personagem que realmente está em crise, tá oscilando, né, entre uma frieza e uma histeria, assim, e vive um casamento infeliz, talvez de fachada, um marido que quer perseguir carreira pública, mas que não tem a menor relação com ela, e aí ela tem esses acessos, tem essa cena da mutilação que a gente não... Pelo menos eu não sei se acontece mesmo, ou se é um delírio, ou se é um sonho. Eu acho que o filme traz essa ambiguidade que é interessante. Assim. Todo momento é um mistério se as coisas realmente estão acontecendo. Mas eu acho que do lado da Maria, eu não consigo ver tanto como uma prisão, assim. Ela tem essa... Ela é volúvel, assim, né? Ela trai, ela tem essa afeição pela Karin naquele momento, mas depois nega. Enfim... Eu acho que conta mais a história de uma família, assim. Não sei se dá para resumir tanto na coisa da prisão, mas nos vários pecados, digamos, que existem ali em torno de uma personagem que é uma beata, assim, né? Uma personagem que é a Agnes, que é super devotada, que, enfim, tem esse momento. O filme termina numa nota maior, o que é interessante, né? Termina num momento de felicidade da Agnes. Assim. No momento que elas tem um passeio no balanço, no campo, né? Que com é a uma narração da Agnes, né? É uma cena que a Agnes escreve no diário, né? E a Ana, depois que as irmãs vão embora, a Ana ficou com o diário da Agnes e ela lê, né? Tem esse comentário social forte da personagem da Ana por ser uma serva, ser menosprezada, de certa forma, por vários personagens, mas que tem o capital simbólico, digamos, de ter a afeição da Agnes. É a pessoa que sente genuinamente o luto pela Agnes, assim, né? Sim. E que dá pra pensar um pouco na relação dela com a filha, né? Com a perda da filha, assim. Parece que ela transfere um pouco o momento simbólico que é repetido até no filme, que ela tira a camisola e, tipo, puxa a Agnes pro seio dela, pro colo dela, como se fosse uma criança mesmo. Não tivesse o fato da filha, você inferiria que elas têm uma relação amorosa, isso fica um pouco sutil, pode, assim, né? Mas como a Agnes é muito católica também, ao mesmo tempo, acho que não sei se isso seria permitido, mas fica um pouco assim. Mas tem ali o contato físico. Não, tem um católica subtexto... não sei, né? Porque, sei lá, se eles são protestantes acho ou que é mais protestantes, né? Mas tem um subtexto sexual em vários momentos do filme também, não é só nisso. Homossexual, de fato, entre as mulheres ali.
Até entre a Maria e a Karen, né? Sim. Talvez seja sempre sensibilidades nossas, talvez seja... Não sei, tem esteja tipo de a fato coisa no de filme. dar um beijinho, Parece assim, né? coisa- Mas acho que é coisa da cultura, talvez. Não sei, sim. Dá beijo Mas, na boca então, entre irmãs, assim, né? Meio... Eu tava falando sobre prisão e um pouco sobre as representações e tal, e tu contrapõe um pouco com a personagem da Maria. Eu acho que sim, a personagem não é exatamente que ela esteja presa a uma representação, mas eu acho que o filme ele versa geralmente sobre essa dificuldade de relação entre as pessoas, assim, Sim, todas sim. as relações são infelizes, né? A Maria, ela atrai, mas ao mesmo tempo a gente vê que ela não tem uma relação satisfatória com o esposo e nem com o cara, nem com o amante, né? Sim. Sempre essa dificuldade de ter um contato, assim... Uma felicidade. E uma felicidade nesse contato. Talvez o único contato feliz ou que pareça... Não que as sei. personagens estão... E daí é engraçado que as personagens estão despidas e a Ana tira a roupa, né? Mas que as personagens estão, não sei, entregues ali a uma relação com o outro é a Ana Sem as e a máscaras Agnes, sociais. Né? Fortíssimo também no filme é a direção de arte. É tipo, tem um vermelho extremamente presente em todas as cenas. Dos quartos, das roupas. E é o vermelho que faz a fusão quando vai acontecer esses... Em filmes momentos... tradicionais, onde você faz uma fusão pro preto, no lugar de fazer isso, ele faz uma fusão pro vermelho. Que é foda, assim. Sim. É muito bom isso. Cria uma coesão não só estética que agrada, assim, mas que, sei lá, tá dizendo alguma coisa sobre morte, luxúria e... Não sei, eu fico... O Bergman diz que para ele imagina que a alma seja feita de uma membrana vermelha, assim. E aí por isso que ele pensou nisso nesse filme. Mas é óbvio, né? Só uma interpretação o desdobramento disso é que ele sempre teve um sonho recorrente, que são essas 4 mulheres de branco num fundo vermelho. E ao mesmo tempo ele remete a memórias da mãe dele. E ele coloca um pouco da mãe em cada uma das 4 personagens. Assim. Então, sei lá, tem essa iniciativa, digamos, autobiográfica, mas ao mesmo tempo eu acho... Como é complicado tu fazer uma escolha estética, assim, né? Tipo, poderia dar muito errado tu meter um monte de vermelho no filme, assim, né? Sim. E ao mesmo tempo o filme virou um clássico em que a primeira coisa que a gente lembra dele é o vermelho, justamente, né? Porque deu muito certo, assim. Eu acho que talvez o Bergman seja um cineasta tão importante como ele é porque ele fez algumas escolhas arriscadas que deram certo. Assim. Sim. Uma coisa que eu gosto, especialmente no filme, também é como ele narra a história, né? Assim, o tempo presente, como a gente falou, é muito breve, assim, é a morte de alguém, né? Assim, é a morte, o luto e a ida, sair da casa, assim, né? Basicamente. Mas o filme é preenchido, na verdade, por um tempo que é um tempo psicológico, assim, né? Digamos. Tem os flashbacks. Eu não diria que eles entrecortam uma narrativa, eles são o grosso da narrativa, assim, né? É uma narrativa meio desjuntada, assim, é meio sem meio, começo e fim, é mais um ritmo do que tá acontecendo emocionalmente com aquelas personagens, assim, né? E isso é bem interessante. Tem uma unidade forte a partir dessa emoção, sei lá, né? E ao mesmo tempo que o tempo presente, talvez ele não seja o que mais acontece no filme, ele é muito marcado. Já começo a pensar no início do filme com os relógios, né? Os relógios que estão de fundo no filme, mas que também estão filmados ali no começo. E é isso, o filme é bem silencioso, né? Porque esse é lugar isolado, mas que tem aqueles relógios ali. E é isso, é o presente com todas essas coisas que estão no meio, né? Pra mim, apesar da narrativa também ser muito boa, a sensação de ritmo e de
clausura no filme são as coisas mais importantes e que elas já estão colocadas nesse começo. Porque ele começa com esses takes externos, que tem uma névoa em que você não consegue ver muito longe, só vê as árvores próximas, e ele parte para esses relógios. Tudo isso já meio que apresenta para mim o que é... Como você vai levar o filme a partir dali, que é um filme lento, é um filme que vai te mostrar aos poucos esses personagens que estão numa situação opressora, como essa névoa que tá ao redor da casa o tempo todo. Eu gosto muito desse filme. Eu acho que demora uns 10 minutos até alguém falar alguma coisa. Tem toda uma deambulação ali. Tem as personagens acordando, né? Sim. Isso eu acho maravilhoso, assim. Esse começo com as personagens. A Agnes ali não tá tendo uma crise, mas ela tá deitada e você... Ela tem, né, uma crise. Ela acorda de dor, com dor, né? Basicamente ela acorda mas de dor. você vê uma crise muito mais nervosa depois, né? Sim. Mas ela tá ali naquela dificuldade. A Agnes é uma atriz... A atriz que interpreta a Agnes é incrível, assim. Harriet Anderson. Sim. E eu acho que tem ainda um comentário meta cinematográfico que do é mais olhar pra impressionante. câmera. Não isso, mas também nesse sentido depois mais... tem também, mas... A Harriet Anderson é quem fez Mônica e o Desejo, que é um dos primeiros filmes que o Bergman fez sucesso e que era um esplendor da juventude e da sexualidade, assim. Né? O olhar dela marcou a cinefilia por essa ousadia dessa personagem que, junto com um rapaz, vai morar acho que é numa ilha, né? Assim, tem tal. E aí ela tá no lado oposto, né? Ela tá na morte, assim. Sim. Magra. Com os olhos vermelhos e tal. E ver a mesma atriz fazendo essas duas coisas é muito impressionante. Assim. Sim. O mesmo cineasta fazendo isso. Não, o que eu tava falando é porque, enfim, tem o olhar pra câmera famoso do Mônica e o Desejo, e nesse filme também tem um olhar pra câmera que eu não lembrava da primeira vez que eu tinha visto, e agora, tipo, isso ficou marcado justamente nessa oposição que estava apontando. E ela faz esse olhar, assim, de um jeito completamente diferente e muito forte, assim, muito bom. No último plano, né? Não lembro se é bem o último, mas pode ser. No balanço. Pro final do filme. No balanço. Sim. Talvez falando um pouco também, já que você falou da vida pessoal das atrizes, é bom também destacar que a Liv Ullmann foi uma das atrizes mais utilizadas pelo Bergman. Eles se casaram. Eu não sei muito se eles ficaram a vida inteira casados. Não. Foi tipo só nos anos 70, mais ou menos. Eles se separaram, mas nunca deixaram de ter uma relação, assim. Mas a Liv Ullmann foi também uma das atrizes descobertas por ele, mas que ele fez uma carreira incrível com ela. Filmes incríveis. Tipo... A Liv Ullmann, além de ser atriz, eu acho que é um pouco... Acho que até cúmplice dele, digamos, porque chegou a fazer... ser a diretora de roteiro que o Bergman escreveu, assim, né? E ela é diretora hoje em dia também. Não sei se já morreu, mas... Não morreu. Ela tem vários livros escritos e de certa forma, como a gente pode ver por esse filme, o papel da atuação nos filmes do Bergman carregam boa parte do filme. Total. Agora chegando num ponto que eu acho que o André gosta, que é a forma do filme. Tem momentos de câmera parada, sabe? A câmera tá no tripé, tá no lugar, mas ele trabalha com zoom, principalmente na cena em que a Agnes morre, de fato. Que ele vai nessa sequência só acompanhando a reação de uma e volta, acompanha a reação de outra e volta. É um risco, assim, de vamos fazer esse plano, todo mundo tá no ponto para fazer funcionar o negócio, não usar cortes e ainda com a movimentação desse zoom da câmera. E é muito incrível, muito pesado. Pô, essa cena em que ela morre eu acho muito foda, cara, porque... Primeiro, não parece que ela morre exatamente. Sim. Demora pra tu entender que ela morre. Parece que a Ana
faz que ela morra, assim, ela baixa os olhos. Exatamente. Mas ao mesmo tempo tem toda uma coisa meio fantástica, onírica, que entra numa sequência muito realista, assim, de dor, de sofrimento dela, e que é uma coisa de luz, que tem uma luz que vem da janela para ela, e aí ela tá em sofrimento, e depois que ela fecha os olhos, fica tudo muito escuro. Muito luz artificial, né? Aquelas janelas não dão pra rua, né? Sim, é estúdio, né? Mas é muito bonito, assim. Sim. Mas pelo que eu li, eles trabalharam boa parte do filme com luz natural, na verdade. Porra, porque ali é milagroso, então. Ali eles botaram talvez uns holofotes ali. Esse trabalho com a luz, assim, e com a janela, né? O fato de ser um lugar fechado e a passagem dela da vida pra morte ser quase que um alívio, né? Que ela dá um último sorriso pra Ana, né? Ela olha pra Ana sorrir, olha pra rua, tem a luz. A Ana baixa os olhos dela e escurece. Isso é muito importante também, né, no filme, assim, como essa luz exterior trabalha ali dentro e desde os primeiros... Tu lembrou os primeiros planos da névoa, né? Acho que ali o filme já diz, sei lá, vendo o filme a segunda vez e revendo os primeiros planos, como a luz atravessa a névoa, assim, essa coisa da clausura, mas é sempre atravessado pela luz e eu acho que o filme tem um pouco isso, assim, de ser uma coisa... O trabalho com os atores ser tudo muito bem demarcado, onde cada gesto vai entrar, quando que o close vai fazer o movimento para pegar tal gesto ensaiado. E ser super artificial, mas ao mesmo tempo ter essa coisa que é imponderável, que é a luz, assim, né? Que, sei lá. Eu destacaria de ainda uma forma geral... O filme tem uma concisão, assim, é um filme de 1h30 e trata de um monte de... Trata, talvez, da vida... Boa parte da vida de uma família, assim, né? Trata de episódios... São episódios-chave, mas que representam... Sim. Vidas inteiras, assim, né? A partir do processo do luto. Sim, talvez não a família, mas você entende a personalidade das 3 irmãs. Sim. E da Ana. Muito bem. Mas ao mesmo tempo é um contraponto. Ao mesmo tempo em que tem essa concisão, eu sinto que às vezes é vago. Não sei se vocês sentem isso também, assim. Eu tenho vontade de entender melhor por que a Karen tá naquele estado que ela tá, por exemplo. Por que ela vive uma teia de mentiras e... Enfim, ele... Eu acho que é bom e ruim ao mesmo tempo, entende? Assim, eu fico impressionado com a capacidade dele em poucas imagens conseguir resolver essas coisas, mas talvez se o filme tivesse 2 horas eu também não reclamasse, assim, se ele desenvolvesse um pouco mais. Acho que a assim. Personagem da Karen, ele tá falando sobre um sufocamento, assim, né? Uma personagem que ela não gosta que toque nela, né? Isso ela fala pra Maria, quando a Maria tenta se aproximar. Mas quando elas se aproximam, tem uma redenção da Karen que é negada pela Maria depois. Que é negada pela Maria depois. Tem uma redenção com um bar tocando. Não, e ele comunica de diversas maneiras. Tipo, as primeiras camisolas que elas estão usando dizem que a Karen é muito correta e a Maria é um pouco mais voluptuosa. Sim. Ele é coeso tudo. Sim, e é muito perfeito, eu acho, essa cena do amanhecer na casa que a Agnes acorda. Porra, a coisa da vagueza que tu fala, aquele primeiro plano, o close do rosto da Agnes, que é uma... não sei, é uma agonia, assim. Bom, mas enfim, não era isso que eu ia falar. É perfeito como a Agnes anda ali pela casa e daí ela vê a Maria dormindo... E daí ela ri, assim. Aquilo já diz tudo, assim. É minha irmã ali. Assim, é óbvio que ela ia dormir. No canto, assim. E a coisa da Karen, do isolamento da Karen, como quando a Maria passa pela primeira vez nessa cena também, a mão no ombro da Karen, ela já tem uma reação de afastamento, desconforto, assim, desconforto. É muito, eu acho muito incrível como tem todo um trabalho de
corporal, assim. Sim. Sim. Tem uma cena em que tem acho que um plano e contraplano da Maria e da Karen num jantar, eu acho, e que tem uma coisa só de cenário, assim, e figurino, sei lá, que a Karen tá toda meio de preto, com um cenário completamente meio gótico, de umas madeiras esculpidas, e a Maria um cenário meio florido, assim, é tipo falar a partir dessas coisas, assim, né? De um jeito bom, né? De um jeito que aquilo não toma um super destaque, mas que aquilo compõe. É bizarro. Eu concordo com o Luciano que tenha coisas vagas, mas ao mesmo tempo eu acho que consegue haver essa unidade, essa coisa que faz essa vagueza não ser um desleixo, assim. Sim, sim. É uma vagueza que existe para esse espaço de interpretação, sei lá, mas que tem uma concisão, assim. Essa cena, por exemplo, de que a Karen fala que tudo é uma mentira, realmente não tem muito sobre a vida dela, a gente não sabe quase nada sobre ela, mas ao mesmo tempo só naquele jantar dela com o marido tu sente uma frieza, uma separação entre os dois que é tipo intransponível e enfim, acho que ele consegue falar muito com muito pouco, assim. Eu lembro de um momento que eu acho muito foda e que é quase nada, que é um momento em que depois que já tá acabando o filme e o marido acho que é da Maria, vai e tira um dinheiro da carteira pra Maria entregar pra Agnes. Tipo, ele não dá nem o dinheiro direto pra Ana. Ele não dá nem o dinheiro diretamente. Ele tira meio escondido pra Maria entregar. Sendo que ele eu achei essa cena muito boa, porque assim, elas discutem se elas devem dar algum dinheiro pra Ana, porque ela foi muito devota com relação a Agnes. E a Ana tá na outra sala ouvindo. Elas chegam à conclusão que não, elas são duras, assim. O marido fala que ela é jovem e que ela ainda tem força para trabalhar Karen. E não precisa. Sim. Aí a Karen, de um jeito meio hipócrita, fala se ela não quer ficar com alguma lembrança da Agnes. A Agnes respondendo à altura, a Ana respondendo à altura diz não. E o marido fala... O marido dela fala, ela quer ganhar alguma coisa com isso. Ela quer ser recompensada pela humildade dela, né? E aí no final, a Maria decide dar o dinheiro pedindo pro marido. Ela chega pro marido e fala, se não só que o que seria um gesto de... sei lá, de compaixão você mostra uma hipocrisia. Você mostra uma coisa ridícula, assim. Né? E aquilo ganha um peso de humilhação de tudo que a Ana passou em relação a Agnes, de tu ter uma noção de que tudo que aconteceu até ali, somente as duas tinham uma relação honesta, sei lá, profunda. E aí aquele gesto ganha uma força de humilhação, assim, sim, enorme, é muito boa essa cena. É muito bom como aquilo comenta isso, assim, né? Eu acho muito foda. E é só isso, é um pequeno gesto, assim, né? Então acho que esse tipo de coisa que ele consegue fazer é foda, assim. É foda. E vocês, cinéfilos e grandes conhecedores da arte cinematográfica que já viram vários filmes do Bergman, que temas em comum a gente pode tirar? Que tipo de coisas a gente pode inferir sobre as preocupações e as vontades de filmar que um artista como o Bergman tem? Pô, talvez... que eu não sei, eu li pouco a respeito de Bergman, devo confessar. Mas o que eu percebo no correr de alguns filmes que eu vi é essa angústia com relação à falta de sentido da vida, assim. E essa dificuldade de... Enfim, estamos aqui perdidos no meio do universo e nem conseguimos nos comunicar, assim, né? Tem isso, mas ao mesmo tempo tem uns momentos de alegria no meio, assim. Eu acho isso interessante também. Nesse filme eu acho que mostra uma complexidade da vida. Mas assim. nesse filme não tem, né? Mas tem o final, termina com um momento de alegria. Assim, termina com um momento de alegria e quando a Maria se aproxima da Karen, também tem aquele momento mudo delas
falando uma com a outra e tal. Sim, mas tem a relação da triste, porque parece muito desconstruído, né? E é justamente o que a Maria fala pra Karen no final: não queira me cobrar de cada ato idiota que eu cometi, assim, as coisas passam, eu não tô assumindo compromisso com nada, foda-se. É muito e acho que tem uma coisa assim, eu falei de passagem sobre o Luz de Inverno. O que é o Luz de Inverno do Bergman, um filme de 63? É a história de um padre que ele tá preocupado com o silêncio de Deus, ele já não consegue mais ouvir Deus, ele tá descrente. E o padre no Gritos e Sussurros fala da Agnes a mesma coisa. A Agnes tinha mais fé em Deus do que eu, né? E, enfim, silêncio de Deus, a mesma coisa que o padre também pede: Deus nos abandonou, por favor, traga ele para nós, enfim, lute por nossa causa, né? Nós que estamos perdidos. O que é no Luz de Inverno? Tem um cara que tá assim numa crise existencial e o padre sabe. E o padre, ao invés de dar alguma palavra consoladora para ele acaba falando que ele também não acredita em mais nada e que talvez não exista desígnio nenhum na vida humana. Assim, o cara sai da igreja e vai e se mata. Só que ele se mata, a gente fica sabendo disso um pouco depois, mas o que acontece logo em seguida dessa cena em que ele fala que não existe desígnio? Ele sai da conversa e fala pra personagem da Ingrid Thulin que ele finalmente está livre. Enfim, ele já não acredita mais em Deus, então agora ele está livre. Ele finalmente toda aquela contradição que tinha entre ser um padre, mas em crise da fé, ele já não pode mais fazer o papel de padre, mas agora ele se liberou e daí ele sai pra rua e é a neve, é a água, o rio correndo, enfim. Acho que tem um pouco isso, assim, a coisa da... Não sei, cara, estamos perdidos no universo. Eu acho que o Bergman acho que atravessa um pouco isso, assim, na filmografia dele. Eu acho que tanto tem no Persona quanto metafísica, tem no... Sim. Já tinha, como a gente Sétimo comentou Selo, um pouco, né? Sétimo, Muito, talvez mais óbvio, assim. Mas eu acho que o Gritos e Sussurros é mais uma investigação psicológica daqueles personagens. Eu não consigo ver tanto uma preocupação metafísica a respeito da morte ou da vida, ela assim. É mais sutil, tá mais nessa cena, por exemplo, que o André comentou, né? Tem um pouco da relação da morte com a vida, isso sim, nesse sentido, mas acho que realmente o interesse central do filme também tá naquele lugar, assim. E aí eu acho que tem outro aspecto que tem em vários filmes dele, que é uma coisa meio cênica, assim, meio... Ele também foi um diretor de teatro e eu acho que isso também passa bastante na filmografia dele, assim, essa coisa teatral. Eu sinto muito a influência até do Casa de Bonecas, um pouco do Ibsen, nesse filme um pouco, mas em outros até mais, assim. Eu acho que essa coisa teatral é forte também no estilo dele, assim, digamos. Sim, com certeza. Sim, o Thiago perguntou alguma coisa que atravessa nos filmes, eu estava falando tematicamente, né? Mas óbvio, claro. O Bergman foi um dos cineastas, assim, desses grandes que mais fez filme. Ele fez mais de 50 filmes, tipo uns 56 por aí, assim. Poucos fizeram tantos. Só que ele foi diretor de teatro também, ele fez 170 peças. Caralho. Além de ser dramaturgo e roteirista, assim, ele escreveu muito durante a vida inteira. De 1918 até 2007, sem parar de trabalhar o tempo todo, né? Ele tem um arco de uns 60 anos, mais ou menos, de cinema. Ele começou em 46 com o Crise e o último é o Sarabande de 2003, assim. Que é uma série, não é? Não, é um filme de TV. Tá. Ele teve essa questão com a produção cinematográfica no final da carreira dele, de os diretores não quererem os cortes que ele fazia, os produtores não querendo os cortes que ele fazia, e ele acabou migrando para financiamento de TV pública, onde ele tinha mais respeito com relação a isso. Então, liberdade para fazer o que ele estava. Boa parte dos últimos filmes dele são, na verdade, filmes para TV dele. Tirando o Fanny Alexander, que foi um retorno. Ele teve também um problema fiscal na Suécia, de não recolher os impostos que deveria recolher. Foi inocentado, mas acabou fazendo um exílio para a Alemanha para se livrar disso.
E voltou para fazer o Fanny Alexander na década de 80, que foi tipo um grande retorno dele à Suécia, assim, que é o filme de cinema dele dessa época. O resto é tudo mais ou menos filme de TV, assim. Sim. Eu queria que a gente, para terminar, assim, que a gente entrasse numa nota mais pessoal, assim, o que é o Bergman para vocês? Para mim, eu tive uma relação meio polarizada ou bipolar com ele, porque ele é um cineasta muito identificado com essa ideia que a gente tem de um cinema de arte, assim, né? Ele é tipo esse cineasta que fez grandes filmes nos anos 60 e 70, que, sei lá, junto com Fellini, Antonioni, Kurosawa, esses cineastas que são muito de uma primeira cinefilia, assim, quando tu quer ver filmes de arte, tu entra em contato com eles, tu acaba aderindo a eles, assim, né? Sim. E passando um pouco disso, eu acabei rechaçando o Bergman por conta disso, assim, por achar ele talvez muito básico para o não cinéfilo. nesse sentido, mas talvez empolado demais, assim, querendo ser artista demais, assim, sabe? Querendo tratar de temas muito pesados e filmar de boininha. Assim, ter um pouco de jogo formal, assim, tem no Persona. Ele é mais um diretor de atores, digamos, mas tem um pouco do jogo formal também. Mas aí eu revi alguns, não vi muito, revi muitos, mas revi recentemente e eu acho que é um julgamento horrível eu ter feito, assim. Sim. Porque ele é um grande cineasta, assim, a capacidade que ele tem de dirigir é uma coisa realmente, sei lá, concisão, com clareza, com dramaticidade, e hoje em dia eu valorizo muito mais essa capacidade de tratar de temas grandes que eu rechaçava antigamente, assim, eu acho que talvez hoje em dia a gente tenha dificuldade de falar da morte ou da existência ou de qualquer coisa do tipo. Mas lá nos anos 50, 60, 70, onde talvez não fosse tão difícil assim, ou tão complicado falar disso, ele conseguiu atacar esses temas de um jeito muito forte, muito próprio, assim. Eu acho que ter revisto o Sétimo Selo no cinema, por exemplo, sei lá, tipo, ver uma coisa, não vou dizer que eterna, mas assim, conseguir bastante perto de eterno. Sei lá, não sei o que vocês acham disso, assim, como é que vocês veem o Bergman, como é que vocês já viram o Bergman, assim. Eu sempre tive pra mim que é um dos cineastas que eu consigo assistir e não ver falha, sabe? Não ver problemas. Talvez seja essa um pouco de doutrinação da cinefilia, do peso, da importância dele. Mas eu realmente tenho muito prazer vendo os filmes dele. Não, isso que o Luciano falou, acho que eu passei por isso também. Acho que tem um pouco a ver com o que tá falando, e justamente de tipo... aí é que entra, não é só a coisa da cinefilia, né? Tipo, tu supera a cinefilia, volta pra ele e ele continua sendo foda, assim, né? Os filmes continuam muito bons. Eu, sei lá, isso. Ele tem muitos filmes, não vi muitos, mas sempre que eu vejo um filme que eu ainda não vi dele, acabo gostando, assim. É difícil não gostar. Essa semana eu estava pesquisando sobre o Garrel e o Garrel fala sobre o Bergman como uma influência para ele, assim. E achei isso legal, o que ele falou de... Para ele, o Bergman foi um cineasta muito importante por ele conseguir tratar desses dramas da vida de um jeito sem ironia, assim, como a Nouvelle Vague passou a tratar o cinema com uma certa ironia que o Bergman não tinha, assim, né? Ele conseguia fazer um drama muito forte sobre coisas muito presentes na vida e que o Garrel levou isso de um jeito de tipo, eu quero fazer meus filmes sejam tão significantes, assim, que ensinem as pessoas a viver de um jeito como o Bergman fez comigo, assim, pelo tipo de situação que ele propõe no cinema, né? Acho que até a proximidade forte que ele tem com o teatro, que já é uma arte que tem um peso que ninguém mais tem mais saco pra ser sarcástico, que isso já passou pelo teatro faz muito tempo. Sim.
sabe? Não, vamos contar histórias boas, sobre personagens que podem dizer algo sobre a vida de todo mundo. Sim, a complexidade das coisas, né? Ele... E ao mesmo tempo outra coisa que se influenciaria o Garrel, que seria justamente essa presença de uma coisa meio onírica na realidade, assim, como parte desse drama também, né? Não sei. Enfim. De não saber dizer se aconteceu ou se é verdade, se é um sonho, se sim, como a fantasia do dia a dia e tal. Sim. E do desejo atravessando também. Isso. O que me impressiona é... Bom, isso de atacar esses temas... É porque eu entendo um pouco a coisa de talvez a Nouvelle Vague colocar uma certa ironia em relação aos grandes temas, assim, né? Porque mas não é nem como se às vezes a gente aceitasse certos temas como as coisas que são importantes e é bom questionar um pouco, assim, também. Sim, mas o Garrel não é nem contra isso. Ele é bem influenciado pela Nouvelle Vague, pelo Godard. Mas é de uma coisa que pra ele é mais... conseguir falar daquilo sem essa ironia melhor ainda, assim. Mas ele não questiona... Não é que ele é contra isso. Mas eu não sei, assim, eu acho que quando eu vejo Bergman é sempre... Porra, é pesado, né? É engraçado porque a gente pode, às vezes, ir pra um filme com um olhar assim... esse cara... velho, há quanto tempo ninguém mais liga pra esse tipo de questão, assim, mas não sei, comigo isso não acontece, eu acabo me sentindo bem impactado, assim, eu acho pesado mesmo. Eu acho que tem uma coisa que é impressionante, que é uma coisa que eu valorizo no cinema, talvez seja um critério pro meu gosto, é o quanto que ele consegue equilibrar o artifício da construção, assim, com, ao mesmo tempo, uma sensibilidade pra coisa que imprime na película, assim, né? Não sei, ao mesmo tempo é uma super construção dramatúrgica, é toda uma construção de partitura corporal, mas ao mesmo tempo o filme é super violento, assim, e ele tá tratando de temas violentos e ao mesmo tempo tratando de temas violentos a partir de uma perspectiva em que ele percebe que a violência é muitas vezes reprimida também, né? Talvez já tenha... Acho que eu nunca tive preconceito contra o Bergman. Não sei, acho que falta ver Bergman, talvez. Ele tem muito filme e ninguém viu o suficiente. Sim. Nem deve ter tudo disponível pra ver, né? Deve ter muita coisa faltando pra ver. Acho que em alguns cantos escuros da internet você consegue achar mais coisas do que outras, mas... Qual o filme favorito deles, de vocês? Gritos e Sussurros. Acho que também. Acho que sim também. Ficaria entre esse e Persona. Mas... Eu diria Fanny Alexander, mas essa ida no cinema do Sétimo Selo foi violenta, assim. Foi foda, assim. Então, talvez seja Sétimo Selo. Eu também não vi muita coisa, mas que eu vi. Esse último filme que eu vi dele eu gostei também, mas é um filme daí com um domínio da totalidade menor, assim, que é o Hora do Lobo. É um filme bem foda, com umas cenas incríveis, mas na totalidade do filme acho que se tu não tá disposto a aceitar certas coisas no fluxo ali, tu não vai gostar tanto, assim. Tendo visto Persona recentemente, eu consigo ver toda a importância que Persona tem, mas quando me pega fundo, me pega no Gritos e Sussurros. Né? Não sei, recentemente eu vi a série dele, Cenas de um Casamento, e foi foda, assim. Mas talvez o filme, nesse formato, eu acho que o Sarabande, quando eu vi, foi mais interessante do que esses, assim, porque esses... Acho que o Sarabande não tem tanto esse tom da clausura, da coisa tão fechada e tão... Acho que tem momentos de liberação mais que me emocionam mais, assim.
Em relação a esse sofrimento desses filmes do Persona, Gritos e Sussurros. Que são os mais famosos. Eles têm muito... Ele tem muitos filmes e acho que todo mundo devia procurar Fanny um filme Alexander eu não vi. do Bergman pra assistir. Então é isso. A gente não tem muita perspectiva do próximo filme que a gente pode fazer. Tem um eterno candidato, Zama. Zama e Intriga Internacional são 2 possíveis, né? Sim. Mas é... Zama da... Acho que é a segunda vez que eu tô falando no A Bruxa, fim de podcast. Segunda vez seguida. Não, se os nossos planos derem errado, a gente pode fazer A Bruxa, que é um filme mais antigo, mas acho que vale a pena. A gente tá de olho no Lucrécia Martel. Na Lucrécia Martel, o último filme dela que chama Zama. A gente tá na pendência da nossa convidada poder vir falar a respeito também. E o Intriga Internacional. Intriga Internacional Alfredo. do... Hã? Alfredo Hitchcock, nosso grande cineasta inglês. A gente pode fazer um programa sobre o Hitchcock, a gente já fez ano passado, faz todo ano um do Hitchcock, né? E o 100º podcast. Pode ser. A gente tem que pensar no 100º podcast. Vai ter esse ano algum filme do Clint, a gente tem que fazer filme do Clint. Porra, vocês já estão muito teve. bêbados, eu também. Já teve, mas não sei se tá rolando aí, se alguém O viu. Luciano é a 5ª pirâmide que ele tá pintando. Né? Vocês são aqueles bêbados que sempre pedem mais uma saideira em vez de terminar o podcast. Né? Mas então vamos terminar o podcast. Obrigado por E nos depois ouvirem, nos tomar mais uma assistirem e nos vemos no próximo episódio do A Conversação. Isso aí. Essa é antiga. Essa é a música do Burt Bacharach que eu tive que parar de fazer. Eu sou das antigas. Será que eles vão me processar porque eu cantei a música do Burt Bacharach? Eu sou? Seriedade, gente. É um filme do Bergman, pelo amor de Deus. É verdade. Mas eu tô sério. Por isso Seriedade e sobriedade. Daí Droga. Só vou dar mais um golinho no saque. eu tô chamando vocês pra começar há um tempão e vocês não queriam começar. E agora vocês querem sobriedade. Aí, porra. Tá, vamos lá. O mundo está contra você, Vitor. Tá, Foi mal, Thiago. Vai lá. todos contra mim. Só a Ana vai me ajudar. Que é as minhas irmãs, pelo jeito. Quem é? No final a gente decide quem é quem no filme. Ah, massa. Boa. Eu vou ser a Maria, eu tenho certeza. Porra, ali filma, mano. Caralho, Vitão. Quem morre aqui, hein? Quem vai morrer? Tá, vamos lá. Daí vocês decidam. Eu já escolhi meu personagem.